Olá, boa noite. Boa noite. O Vaticano apresenta atividades da Jornada Mundial das Crianças. Mais de 150 pessoas perderam a vida para as chuvas do sul do país. Saída pelo ar. Com o aeroporto de Porto Alegre fechado, 6 terminais regionais do Rio Grande do Sul passam a receber voos adicionais. A Academia Marial realiza congresso mariológico em Aparecida. No Dia do Gari, população é orientada por autoridades e coletores são homenageados no Distrito Federal. Projeto de lei indica Ministério Público a atuar em crime de estelionato contra a pessoa com deficiência. No especial Pentecostes, os símbolos do Espírito Santo. E a experiência que cada cristão é convidado a fazer com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Hoje, no Vaticano, foram apresentadas as atividades da Jornada Mundial das Crianças, programada para os dias 25 e 26 de maio. Crianças de mais de 100 países devem participar do evento. O Papa Francisco vai encerrar a jornada na Praça de São Pedro. A abertura da Jornada Mundial das Crianças será no Estádio Olímpico de Roma. De acordo com o coordenador da iniciativa, o encontro, pedido pelo Papa Francisco, é um evento significativo, não só para a história da Igreja, mas para a humanidade. Um entusiasmo significativo. Há um entusiasmo significativo. Esperamos mais de 100 mil crianças na jornada. Preparamos um percurso espiritual, cultural e de solidariedade. Padre Enzo lembrou que o evento acontecerá nos dias 25 e 26 de maio e disse que o Santo Padre deve fazer a abertura com um jogo de futebol entre crianças e jogadores profissionais, liderados pelo ex-goleiro italiano Gianluigi Buffon, e completou: Será um momento de festa. Será um momento de festa, como ensina o Papa Francisco, pois haverá arte, música, esporte, espiritualidade e testemunhos dos vários continentes. O ponto alto do momento será a Santa Missa, celebrada pelo Santo Padre na Praça São Pedro, no domingo, dia 26. I bambini stanno inviando disegni, temi. O coordenador disse estar empolgado com a interação das crianças, que enviam desenhos, temas, sugestão de músicas e artistas, e reforçou: a alegria é imensa. La gioia è grande, la gioia è davvero grande. Para o Padre Enzo, a jornada é um contracanto de esperança, um sinal para os senhores da guerra, pois é preciso olhar o mundo com os olhos das crianças, que são a esperança e o futuro dos povos. No Rio Grande do Sul, órgãos do governo e um grande número de voluntários trabalham em duas frentes: no resgate de pessoas ilhadas e no auxílio aos diversos abrigos que acolhem os atingidos. Até o momento, segundo a Defesa Civil Estadual, 151 pessoas perderam a vida e outras 104 estão desaparecidas. Na Grande Porto Alegre, muitas áreas permanecem submersas. Águas que deslocam moradores e deixam sinais de destruição. O recuo das águas pode demorar e desafia os esforços de socorro e recuperação dos danos causados. Antes das águas, é a temperatura que começa a cair. As temperaturas vão baixar muito no sul do Brasil, próximas de zero. As pessoas já estão molhadas e vão sentir frio. Hoje choveu novamente por aqui. E isso agrava o desastre que vivemos. O nível dos rios continua oscilando. O que traz consolação são as doações que continuam a chegar em Porto e o trabalho Alegre, voluntário Salgado de tanta Filho gente, mais como de temos 7 milhões mostrado de nesses passageiros. dias. Voluntários e doações de todo o país chegam a Porto Alegre, ponto central para operações de resgate e socorro. Estas pessoas dedicadas, muitas delas equipadas com os seus próprios barcos, têm sido fundamentais na busca de vítimas, no transporte de mantimentos e na prestação de apoio essencial às pessoas afetadas. Esse desastre ficará para a história como um dos eventos que comprovam os impactos das mudanças climáticas, da interferência humana no clima. Newton mora em Canoas. De acordo com o produtor rural, a sua tristeza não é causada apenas pelas perdas financeiras, mas pelo sonho arrancado pelas enchentes. Sua cidade foi uma das mais atingidas. É o que eu falo, não é só uma perda financeira, mas é um sentimento que tu coloca plantando uma muda
um cavalinho que tu tinha ali, que tu te afeiçoava mais e não tem. Então, não consigo nem expressar. Atento ao que antes trazia beleza aos olhos, o produtor rural ainda está sem rumos para o futuro. Eu não sei por onde começar. Não tenho nem ideia. Acho que primeiro é ver o que sobrou, depois a gente vê. Newton aponta a destruição da natureza como uma das causas da tragédia que assola o Brasil. E as pessoas têm que conscientizar de uma forma mais rápida possível para que ainda a gente tenha chances de que não venha acontecer de forma mais grave, né? Olha, em Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho recebeu mais de 7 milhões de passageiros no ano passado. Por causa das inundações, o terminal foi fechado e novas rotas foram criadas. Sidney Fernandes, em São Paulo, tem mais informações. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, Mauricéia, e boa noite a todos que nos acompanham. Com o fechamento do aeroporto Salgado Filho, o principal terminal de Porto Alegre, 6 aeroportos regionais do estado passam a receber voos adicionais. As informações com Flávio Rogério. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas anunciou que as companhias aumentaram o número de voos e assentos diários para atender a população que precisa chegar ao Rio Grande do Sul. Os aeroportos das cidades gaúchas de Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana devem receber, em média, 50 voos semanais, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Os municípios catarinenses de Florianópolis, Chapecó e Jaguaruna também fazem parte do plano e vão receber voos para reduzir o impacto do fechamento do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, que, segundo a concessionária que administra o local, ainda não tem previsão de reabertura. A base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, também receberá voos diários, mas continuará sendo o principal ponto de chegada de doações. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Daqui a pouco eu volto para falar da importância do profissional de limpeza urbana. Até já. Obrigado, Sidney. O turismo é a vocação de muitos municípios no sul do país e uma das principais fontes de renda de parte da população gaúcha. Tanto que muitos moradores que trabalham no setor estão se unindo para arrumar a casa a fim de receber turistas de outros estados. Uma campanha pede aos brasileiros que não cancelem as viagens e visitem o Sul. Há mais de um ano, Raquel preparava o roteiro da viagem a Gramado. O embarque estava previsto para o dia 4 deste mês, mas as inundações atingiram o Rio Grande do Sul e os planos mudaram. A gente já tinha fechado praticamente tudo, então deu bastante trabalho, né? Entrar em contato com todo mundo, fazer todo o procedimento do reagendamento, verificar a data, disponibilidade, pensar numa data que a cidade vai estar um pouco mais estruturada para receber. Com os danos causados pelas chuvas no sul, algumas cidades já prevêem queda no turismo e as consequências econômicas para este período. A estimativa do Sindicato das Empresas de Turismo do Rio Grande do Sul é que o município de Gramado, por exemplo, deixe de arrecadar mais de 100 milhões de reais somente no mês de maio. O Ministério do Turismo e a Associação Brasileira de Agências de Viagens começaram uma campanha para que os passageiros não cancelem as visitas à região. Principalmente na região da Serra Gaúcha, e essa região é uma região onde os empreendimentos turísticos, a hotelaria, restaurantes, os parques, eles não foram atingidos pela enchente. Então são atrativos que vão poder receber os turistas posteriormente. Nos casos das viagens aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil determina que os passageiros atingidos diretamente pelo cancelamento de voos não tenham custos adicionais para alteração de datas. Aponta também que as remarcações para o mesmo destino poderão ser feitas até um ano depois da data prevista inicialmente. Para hotéis e restaurantes, a orientação do especialista em direito do consumidor é buscar diálogo com as empresas. O cidadão consumidor, às vezes, não vai conseguir chegar lá, não vai ter acesso àquele local, mas o serviço está à disposição.
Então não houve qualquer falha na prestação de serviço. Então nesse caso da rede hoteleira ali do entorno, nós orientamos que o ideal seria que procedesse ao bom senso, que o consumidor entrasse em contato com a rede hoteleira e tentasse ali um acordo. Raquel não teve dificuldade em fazer novas marcações. A viagem deve acontecer em agosto com um novo objetivo. Ser mais solícito com as pessoas, né? De ajudar até movimentar a economia. Então hoje já gerou um outro sentimento, além de conhecer a cidade, né? A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão por 60 dias da ação do governo federal que questiona a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e de prefeituras e que foi prorrogada pelo Congresso Nacional. Assunto para Camila Castro em Brasília, que traz os detalhes. Camila, boa noite para você. Boa noite para você, também a todos. Esse pedido da Advocacia Geral da União aconteceu depois de um longo diálogo entre governo federal e parlamentares do Congresso Nacional. A AGU entrou com pedido junto à Suprema Corte para suspender a ação de Lula que questiona a prorrogação até 2027 da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e aumenta o benefício para prefeituras municipais. O questionamento sobre a lei foi formalizado por meio da ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade. E agora está, então, nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal atenderem ou não o Palácio do Planalto. Caso a liminar permaneça válida até a próxima segunda-feira, as empresas não têm outra opção e terão de recolher os 20% sobre os salários de seus funcionários. Mas se o STF concordar em suspender a medida, aí fica valendo o acordo feito entre Planalto e o Congresso Nacional. Pela negociação, o aumento será gradativo. Neste ano, a desoneração permanece válida para os 17 setores da economia. No ano que vem, 2025, começa a ser aplicada uma alíquota de 5%. Esse percentual sobe para 10% em 2026, vai para 15% em 2027 e chega a 20% em 2028. Essas são as informações direto de Brasília. Eu volto com vocês. Boa noite. Para você, Camila, muito obrigado. Olha, a gente segue na capital federal porque foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto de lei que protege a pessoa com deficiência contra o estelionato. Vamos saber mais então com Ronaldo da Silva, que está nos estúdios da Canção Nova na capital federal. Boa noite, Ronaldo. Reinaldo, Mauricéia, boa noite. Bom estar com vocês e bom estar com você também que nos acompanha de tantos lugares. A proposta obriga o Ministério Público a abrir uma ação penal, mesmo que a vítima não faça a denúncia. O texto aponta que uma pessoa com deficiência precisa desse apoio jurídico porque pode encontrar dificuldade para iniciar o processo criminal. O projeto de lei altera o Código Penal. O Ministério Público poderá abrir ação penal por crime de estelionato contra a pessoa com deficiência, mesmo que a vítima não denuncie. O texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Isso quer dizer, uma pessoa com deficiência que está lá dentro de casa, numa cama, que não consegue sair para manifestar sua vontade, que quer processar o estelionatário, se o Ministério Público descobrir que ela é pessoa com deficiência, imediatamente já vai fazer a denúncia. Desde que a lei anticrime entrou em vigor em 2019, o Código Penal passou a determinar que a ação seja incondicionada, ou seja, que não depende da denúncia da vítima, apenas para pessoas com menos de 18 anos e as com mais de 70, que tenham deficiência mental ou sejam incapazes. A correção é exatamente essa, tirar a exceção ser única e exclusivamente a deficiência mental, mas para ser também qualquer tipo de pessoa com deficiência. O crime de estelionato está no artigo 171 do Código Penal e consiste na prática de golpes. O criminoso engana a vítima para obter algum tipo de benefício. A pessoa ela é vítima de estelionato, a primeira coisa que ela tem que fazer é registrar essa ocorrência na delegacia de polícia, onde a Polícia Civil tem os instrumentos necessários para identificar o autor do fato e, eventualmente, onde esse patrimônio que foi subtraído da vítima, onde ele foi ocultado, onde ele está.
Igor conta que já sofreu tentativa de estelionato. Para ele, a ampliação da lei vai trazer mais segurança. É um ganho expressivo para a pessoa com deficiência, no mais amplo sentido do cumprimento do dever legal dos agentes públicos em combater a criminalidade com relação a essa população. E, por outro lado, também traz uma sensação de segurança e de justiça social muito grande. Quase 5 bilhões de pessoas vivem em países onde a liberdade religiosa é violada. Isso representa 62% da população mundial. Este é um assunto que merece a nossa atenção e, por isso, vamos abordá-lo no programa Além da Notícia da noite de hoje. As ameaças à liberdade religiosa, especificamente no continente africano, e a necessidade de proteção e auxílio aos nossos irmãos perseguidos é o que vamos analisar com o presidente da Conferência Episcopal de Burkina Faso e Níger, Dom Laurent Dabiré, e também com uma religiosa brasileira sequestrada por 24 dias pelo Estado Islâmico. É daqui a pouco, às 10 da noite, aqui na TV Canção Nova e no canal do YouTube. Eu aguardo você. E já retornaremos mostrando a homenagem aos garis aqui em Brasília. As queimadas provocam diversos prejuízos aos humanos e ao meio ambiente. Mesmo sendo crime previsto em lei, os registros aumentaram significativamente nesses primeiros meses do ano, principalmente às margens de rodovias. Segundo autoridades, conscientização e denúncias são caminhos para a prevenção. Imagens como essas às margens de rodovias têm sido cada vez mais comum. Quem passa pela rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, por exemplo, sente na pele. Ontem mesmo eu fui voltar para casa, tava uma fumaça imensa. Às vezes o carro vai cortar no meio da fumaça, então a gente fica numa área perigosa. Sim, tem que ficar atento, porque normalmente o pessoal entra na fumaça, freia e tem normalmente engavetamentos, né, pelas rodovias. Os números de queimadas têm aumentado não só no Vale do Paraíba, mas em todo o Brasil. Entre janeiro e o início de maio do ano passado, foram registrados 9.607 focos de incêndio em todo o país, contra 17.421 registros no mesmo período deste ano. Aumento de mais de 80%. É o que reforça a Ademir, porta-voz da concessionária que administra a rodovia. A concessionária CCR Rio SP tem percebido aumento da quantidade de queimadas e a gente tem atuado em frente a esses focos de incêndio e esses incêndios às margens da rodovia. No vídeo a gente tem alguns caminhões de combate a incêndio, equipamentos. Então essa nossa equipe, como trabalha 24 horas por dia, circula a rodovia 24 horas por dia, eles chegam primeiro na ocorrência e dão o primeiro combate a incêndio. E se necessário a gente aciona o Corpo de Bombeiros e solicita um apoio da instituição do Corpo de Bombeiros. Para o capitão do Corpo de Bombeiros e coordenador da Defesa Civil, o tempo seco somado às atitudes humanas tem favorecido as queimadas. Ele reforça o papel fundamental da população em se conscientizar e denunciar. Você fala assim, eu vou ter uma combustão espontânea no meio da mata. É incomum, né? E quando a gente realiza a atuação no local, a gente se depara que geralmente foi alguém que provocou aquele incêndio. A gente pede a colaboração da população para que eles tenham essa atitude prevencionista e a gente diminua aí os incêndios nessa época do ano. Caso observe alguém colocando fogo num terreno, numa mata, que acione imediatamente o 90 para que a gente possa tomar as providências. Enquanto a chuva aumenta no Rio Grande do Sul, várias capitais batem recorde de temperatura baixa. Depois da trégua, o sistema de baixa pressão traz chuva e frio para o sul, sobretudo em Porto Alegre, região metropolitana e na Serra Gaúcha. Há alerta de chuva também em parte de Santa Catarina. Em Curitiba, as temperaturas também caem e não chove. O ar de origem polar influencia na queda das temperaturas em várias cidades do país, que inclusive registraram a maior queda de 2024. Vai fazer mínima de 10 graus em Porto Alegre na sexta-feira, mínima de 16 em Belo Horizonte, de 17 em São Paulo e em Goiânia.
No sudeste e centro-oeste do país, o sistema de alta pressão continua a atuar. A frente fria se deslocou para o oceano e as temperaturas voltaram a subir e por isso a gente volta aí a sentir o calorão. O tempo vai ser firme em praticamente todos os estados do sudeste, com exceção do norte do Espírito Santo. Já no interior do Brasil, no centro-oeste, vai ter pancadas de chuva na divisa de Mato Grosso com Rondônia, Amazonas e Pará. O tempo fica abafado na sexta-feira em praticamente toda a região norte, mas a previsão de chuva com trovoadas em Manaus, Rio Branco e em Porto Velho. E no Nordeste, vai chover em praticamente todos os estados, menos no sul do Piauí e aqui no norte e oeste da Bahia. Hoje é o dia do Gari. No Distrito Federal, a data foi comemorada com homenagens e uma festa no centro da cidade. Ronaldo. É um dia e são pessoas que a gente precisa valorizar muito, não é? Todos os coletores foram liberados do trabalho e a população foi orientada a não colocar o lixo para fora hoje, como forma de conscientização no cuidado com o meio ambiente e a separação do material para facilitar o trabalho de coleta. Os trabalhadores também receberam homenagens de autoridades da capital federal. Esse é o som solitário da limpeza. Todos os dias, milhares de trabalhadores deixam as casas logo pela manhã para limpar as ruas das cidades brasileiras. O lixo que você joga na rua são eles que recolhem. Seu Benivaldo é um desses. Desde 1995, ele acorda pela madrugada e segue para as ruas de Brasília. A gente faz aquele serviço de deixar o máximo possível de limpeza, né? Porque esse é o reconhecimento. A importância do trabalho desses profissionais está presente na nossa rotina diária. Basta um dia sem a limpeza das ruas e o recolhimento do lixo para percebermos o quanto fazem a diferença na sociedade. Nesta quinta-feira, o governo do Distrito Federal decretou ponto facultativo e liberou todos os profissionais do sistema de limpeza urbana do trabalho. Eles foram homenageados pelo governador Ibanez Rocha e por representantes do legislativo local. Esse pessoal nunca parou na vida, eles não param nunca. De segunda a segunda, sol, passa chuva, estão sempre limpando a nossa cidade. Então, assim, é uma categoria de muita importância para a nossa cidade e que merece essa homenagem. Natural do Piauí, Dona Maria chegou ao Distrito Federal há quase 2 décadas. Foi no trabalho de limpeza das ruas da capital do país que construiu a história de vida da família. Ela conta que os 4 filhos, agora adultos, se orgulham do trabalho da mãe. Eles me elogiam muito, né? Me elogiam e eles gostam que eu trabalho, né? Sim. Vou trabalhar até o último dia de eu me aposentar. O que seria da nossa vida sem eles, hein? Desejando a todos uma boa noite e tocando a bola agora para o Sidney Fernandes em São Paulo, porque lá a nossa equipe também acompanhou um pouco da rotina desses profissionais. Olá, Sidney. Boa noite, Ronaldo. Obrigado. É isso. Cerca de 200 mil toneladas de lixo produzidas diariamente passam pelas mãos dos coletores. O cotidiano desses profissionais você acompanha na reportagem de Aline Mércio e Rodrigo Tedesco. Gedeon sai todo dia às 5h30 de casa para às 7 horas da manhã começar os trabalhos como coletor, profissão que exerce há 4 anos. No dia a dia corrido, ele diz gostar muito do serviço que realiza, mas ao mesmo tempo ainda tem que lidar com o preconceito. A gente passa um pouco despercebido, mas é um serviço essencial. A gente coletando, o pessoal passava e tapa o nariz porque passa próximo do caminhão, né? Então isso aí é uma coisa chata, né? Para Marcos, motorista do caminhão de coleta, os desafios estão no trânsito. A dificuldade que a gente tem aí é muitas das vezes, infelizmente, alguns motoqueiros que passam próximo o caminhão, não respeita no ponto cego, é carro que entra na frente. Então, às vezes, a gente, queira ou não queira, é obrigado a dar meio que uma brecada brusca para evitar um acidente, de machucar alguém, né? Até mesmo porque nós temos um limite para andar aqui,
quando está coletando de 30 por hora. Na cidade de São Paulo, cerca de 6.000 funcionários trabalham com coleta domiciliar em 2 concessionárias diferentes. Trabalho árduo e necessário para a manutenção das vias. É uma importância muito grande, né? Porque além de fazer a limpeza das ruas, né, contribui para o ciclo da seletiva. Então, esse resíduo aqui ele é levado para as cooperativas e muitas famílias são beneficiadas com esse material, né? Com a venda desse material. Essa empresa é uma das que prestam esse tipo de serviço na cidade e diz que treinamentos para garantir a segurança dos funcionários são essenciais. Tem todos os EPIs, né, que eles têm que utilizar. Quando eles entram na empresa, eles têm uma integração, treinamento, né? E a gente fala sobre carros, animais também. Então tem tudo isso que eles têm que prestar atenção, além de fazer a coleta do resíduo, né? Para não se machucar. Mesmo em meio aos desafios do dia a dia, os coletores conseguem ver na prática a solidariedade de muitas pessoas. A senhorinha é uma mãe para nós aí na rua, sempre ajuda com água, com lanche e graças a Deus isso aí motiva nós bastante também. Principalmente as crianças, quando vê o caminhão, aí sai, abraça isso. Então, isso aí é que motiva a gente cada dia mais a continuar nessa profissão, que eu acho que é uma profissão bem essencial. A Academia Marial realiza na Terra da Padroeira do Brasil mais uma edição do Congresso Mariológico. O encontro vai até sábado, 18 de maio, e reúne especialistas e estudiosos comprometidos em promover o autêntico culto e piedade mariana nos dias atuais. No coração de mãe, sempre cabe mais um. Ditado que faz jus à casa repleta de filhos na terra da padroeira do Brasil. Conhecer e aprender para amar mais e melhor. Parece que esse congresso tem essa missão de nos ajudar a perceber mais claramente como Maria é um elemento essencial na vida de fé do povo de Deus. Momento de graça e atualização teológica para estudiosos de diversas partes do país. Reflexões centralizadas na presença de Maria na igreja, com o objetivo de potencializar a evangelização atual. Tantos e tantos santos tiveram experiências com Nossa Senhora, foram videntes, fundaram congregações que tinham como inspiração a devoção, o amor a Nossa Senhora. Estudar sobre Nossa Senhora é estudar mais sobre a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, é estudar mais sobre a palavra de Deus. O tema central deste congresso mariológico foi inspirado no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 48, 17ª edição, que nesta oportunidade trabalha a mariofania, palavra técnica que diz respeito às aparições e manifestações de Nossa Senhora. Este encontro, este congresso, é uma oportunidade também de refletir, de discutir, de apresentar o tema em si. E acredito que a experiência mariana ela é muito afetuosa, diz o coração de todos nós. Até o próximo sábado, o evento trará muitas meditações sobre o assunto. O legado? Ecoar a mensagem do Evangelho a partir da via segura que leva até Jesus. Estamos aqui em 2 monges aprendendo sobre Nossa Senhora, aprendendo mais sobre a nossa fé para levarmos para a comunidade monástica e levarmos para toda a igreja, porque o monge mesmo que viva dentro do mosteiro, ele precisa também anunciar o Evangelho, precisa fazer a sua pastoral, de modo que não guarde para si aquilo que recebe, mas para todos. E da Casa da Mãe a gente vem para a Casa do Pai, porque na Canção Nova o Santuário do Pai das Misericórdias recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de oração, meditação, celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. Para manter o santuário e todas as demais obras realizadas aqui, nós contamos com sócios, amigos, benfeitores, colaboradores e gente que ajuda na caminhada de evangelização. Vejam só, nós estamos com 56% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de maio, mês das mães. Acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação. E se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por ser um evangelizador conosco. No próximo domingo, os católicos participarão da solenidade de Pentecostes. Foi no dia de Pentecostes que a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo que se manifestou.
Nesta última reportagem da série Pentecostes, Padre Luigi Picoco explica os símbolos que representam o Espírito Santo e fala da experiência que cada cristão é convidado a fazer com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pomba, água, vento ou fogo são alguns dos símbolos que nos remetem ao Espírito Santo. Colomba que se rifà um episódio do Antigo Testamento. A pomba, que se baseia em um episódio do Antigo Testamento, que depois do dilúvio universal foi o sinal através do qual Noé soube que o dilúvio havia acabado e que eles poderiam retornar ao continente. Portanto, é justamente um símbolo de aliança, de uma vida que renasce. E temos também o fogo. Lembremos do episódio de Pentecostes, como lemos em Atos dos Apóstolos. Línguas de fogo que repousaram sobre as cabeças de Maria e dos apóstolos reunidos no cenáculo. O Catecismo da Igreja Católica cita ainda a unção, a nuvem e a luz, o selo, a mão e o dedo. Símbolos diferentes com o mesmo sentido. O Espírito Santo é aquele que vem em socorro às nossas necessidades, como menciona Paulo nas cartas aos Romanos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Per noi lo Spirito Santo è essenziale per fare qualunque cosa. Para nós, o Espírito Santo é essencial para fazer seja o que for. Por isso, podemos invocá-lo em todas as nossas atividades. Quando vamos escolher alguma coisa, quando acordamos pela manhã ou quando vamos dormir à noite. A graça de Pentecostes se atualiza diariamente e é justamente ela que torna o cristão capaz de testemunhar o amor de Cristo. Gesù nel Vangelo dice: vi riconosceranno da come vi amerete. Jesus no Evangelho ensina: vos reconheceram no como vocês se amam. Então é o próprio dom do Espírito Santo que nos permite amar de maneira diferente. E depois tem uma segunda característica, é o Espírito que impulsiona os discípulos a saírem do cenáculo, a terem a coragem de testemunhar, de evangelizar. É o Espírito que nos faz sair das ideias aos fatos, daquilo que nós entendemos para o que vivemos profundamente no coração e que escolhemos com nossa liberdade. E esta passagem fundamental é o dom de Pentecostes, sair de uma mensagem abstrata para a vida real. Questo dono, anche oggi. Também hoje, como no dia do seu nascimento, a Igreja invoca juntamente com Maria: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Amém. Il fuoco del tuo amore. Amém. Como é importante o Espírito Santo na vida dos cristãos, né? E que a ação do Espírito Santo mesmo nos ilumine, nos edifique e nos inspire no cumprimento da nossa missão com a verdade. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé e às 10, Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Boa noite, paz para você. Boa noite, a gente se vê amanhã. Este programa foi ao ar graças à sua generosidade. Sua doação faz a evangelização acontecer. Deus lhe pague. Esta quinta-feira, 9 horas da noite, na Escola da Fé, vamos ter uma aula sobre Galileu Galilei com o professor Rafael Tonon. Espero você então quinta-feira, 9 horas, na nossa Escola da Fé.